Fala, equipe! Bora para nossa explicação de hoje. A gente vai conversar sobre algo que está presente em cada turno, em cada setor, em cada manobra que a gente faz no chão de fábrica. O Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos, o famoso PGRS. E olha, o objetivo aqui não é ficar lendo norma técnica chata, viu? A ideia é transformar essa papelada num manual prático, de trincheira mesmo. É entender como cada ação nossa reduz riscos diários, garante a segurança de todo mundo e, claro, mantém a operação dentro da lei e protege o meio ambiente. Bora começar? Para a gente manter o ritmo, o nosso roteiro é bem direto. Primeiro, o papel do PGS. Depois, a classificação prática dos resíduos e as etapas para um gerenciamento seguro. Aí a gente analisa um cenário real corrigindo erros, passa pelas auditorias diárias e fecha com o nosso impacto na sustentabilidade ambiental. Vamos lá? Seção 1. Introdução. O papel do PGRS. Vamos mergulhar direto no que esse documento realmente significa para a nossa realidade na operação. A palavra-chave aqui, pessoal, é escudo. Às vezes a gente pensa no PGRS como aquela burocracia que fica lá na gaveta da engenharia ambiental, né? Mas a verdade é que ele é o nosso escudo operacional de todo dia. É o conjunto de regras que garante um controle absolutamente seguro de todo o resíduo industrial que a gente gera. Quando a gente segue esse plano à risca, a gente cria uma barreira real. Uma barreira que bloqueia acidentes de trabalho, evita aquelas multas pesadíssimas por descumprimento legal e, o mais importante, previne desastres ecológicos. É a nossa linha de defesa e o nosso guia de ataque, tudo ao mesmo tempo. Seção 2. Classificação prática de resíduos. Conhecendo os riscos. Porque cá entre nós, o primeiro passo para reduzir qualquer risco é saber exatamente com o que a gente está lidando. Essa classificação pode até parecer complicada no papel, mas no nosso dia a dia industrial ela faz todo o sentido. O segredo de separar tudo direitinho está na divisão dos riscos. A classe 1 é o nosso alto risco, os perigosos. Pensa nisso como as ameaças tóxicas mesmo. Aquele tambor contaminado com produto químico ou aquele EPI encharcado de óleo depois daquela manutenção pesada. Aí a gente tem a classe 2A, os não inertes. O risco aqui é médio, simplesmente porque eles se degradam com o tempo. Sabe o lixo orgânico do refeitório ou o papel do escritório? É isso. E por fim, a classe 2B, os inertes. Risco baixo, não reagem facilmente com o ambiente, tipo os entulhos de obras civis ou aqueles plásticos limpos. Entender em qual caixinha o material entra é exatamente o que dita a nossa próxima jogada. Seção 3. Etapas de gerenciamento seguro. Da geração ao destino. Depois de classificar o risco, o resíduo começa a jornada dele pela fábrica. Esse processo todo é como uma engrenagem contínua. E só para colocar as coisas em perspectiva, uma única gota de óleo pode contaminar até 1000 litros de água. Dá para imaginar o tamanho do estrago? É por isso que cada um desses 6 passos é crítico. Tudo começa na geração, bem na hora que a manutenção ou a produção cria o resíduo. Aí a gente entra imediatamente na segregação, separando aquelas classes que a gente acabou de ver. Depois vem o acondicionamento seguro, seguido do armazenamento temporário lá nos locais certinhos já designados para isso, e aí finalmente o transporte e a destinação final, que pode ser uma reciclagem, coprocessamento ou um aterro industrial. O X da questão é o seguinte: se apenas uma dessas etapas falhar aí no chão de fábrica, todo o ciclo de conformidade e segurança vai por água abaixo. E olha, é impossível falar dessas 6 etapas sem bater naquela nossa regra de ouro: segurança em primeiro lugar, sempre. Manusear esses resíduos, principalmente os de classe 1, exige foco total. O uso correto do EPI, seja a luva nitrílica, o óculos de proteção, a máscara respiratória, não é uma sugestão amigável, tá? É um procedimento obrigatório. A APR, nossa análise preliminar de risco, tem que ser feita, porque quando a gente dá mole com a segurança pessoal, a gente escancara a porta não só para contaminações, mas para emergências ambientais que podem literalmente parar a operação inteira. Seção 4. Cenário. Corrigindo erros, ajustes em tempo real. A gente sabe muito bem que, na correria e na pressão da operação, erros acabam acontecendo. Então, bora analisar um cenário bem prático, do nosso dia a dia. Pensa num erro super comum. A pessoa está no meio de um reparo urgente de uma bomba, limpou as mãos com uma estopa cheia de óleo e, por puro reflexo, joga ela na primeira lixeira comum que vê pela frente, sem marcação nenhuma. Gente, isso é gravíssimo. Misturar um resíduo perigoso com lixo comum contamina tudo, cria risco de incêndio, joga os custos de descarte lá nas alturas e ainda atrai multas ambientais pesadas. E o procedimento correto? Pegar essa exata estopa contaminada e segregar na mesma hora naquele tambor específico com rótulos de classe 1 para resíduos perigosos. É uma mudança de atitude que leva segundos, mas que garante a legalidade e a segurança do setor inteiro. Não tem segredo.
Seção 5. Auditorias diárias e supervisão. A responsabilidade da liderança. Porque para garantir que essa rotina da estopa seja feita sempre do jeito certo, a gente precisa de fiscalização constante. Na prática, isso pede um checklist de ação diária bem rigoroso por parte da nossa liderança no chão de fábrica. Como instrutora de segurança, eu sempre bato nessa tecla. Auditoria interna não é aquele evento que acontece uma vez por ano. Ela acontece a cada turno. Tem que bater o olho e verificar o uso do EPI na hora do descarte, checar se a rotulagem dos tambores está certinha, se dá para ler. É fundamental ir lá no ponto onde o resíduo é gerado para garantir que a separação está perfeita, sem uma gota de mistura entre as classes. E claro, tem que documentar tudo. Essa gestão visual rigorosa não é preciosismo de supervisor chato, não. É o que mantém a nossa roda girando sem acidentes e dentro da lei. Seção 6. Sustentabilidade ambiental. O nosso impacto coletivo. É aqui, pessoal, que a gente conecta os tambores e os EPIs da nossa área com o mundo lá fora. Então, o ponto crucial é este. Gerenciar resíduos não é só varrer a sujeira para debaixo do tapete ou empurrar o problema para a transportadora. É muito mais que isso. Trata-se de proteger a vida humana, de preservar o meio ambiente para a comunidade que vive aqui no entorno da nossa indústria e de construir uma cultura real de sustentabilidade. Um PGRS que funciona na prática prova todos os dias que uma operação de alta performance pode sim ser limpa, segura e extremamente responsável. E a nossa explicação de hoje se encerra com uma provocação para todo mundo. As nossas escolhas operacionais de agora, tipo jogar aquela estopa no tambor certo ou errado, têm um peso enorme lá na frente. Como a postura de cada um da nossa equipe hoje, neste exato turno, vai impactar o planeta que a gente vai entregar para as futuras gerações. Vale muito a pena dar uma refletida nisso cada vez que a gente for executar uma tarefa lá fora. Lembrem-se, conformidade não é só uma regra que a empresa colocou no mural, é o nosso legado. Bora para um excelente turno de trabalho com foco total na nossa segurança.